Os jogos de sobrevivência constituíram parte significativa da vida de inúmeros indivíduos, especialmente nas 2 décadas precedentes. Tais jogos eram amplamente reconhecidos e aclamados, alguns por sua complexidade estrutural, outros por seus gráficos impressionantes para a época, e outros ainda por proporcionarem uma experiência multiplayer de notável interesse. Contudo, os senhores não devem equivocar-se. O jogo sobre o qual discorreremos no presente vídeo representa uma experiência que equilibra adequadamente esses aspectos e que integrou parte da minha infância. Hoje, abordaremos um verdadeiro titã que emergiu das densas águas do Roblox e que alcançou praticamente todos os entusiastas desse gênero na segunda metade da década de 2010 e que, infelizmente, tem progredido cada vez mais em direção à extinção de sua base de jogadores. Unturned, o que podemos denominar como o silêncio ensurdecedor dos jogos eletrônicos. Corria o ano de 2014. Eu contava com 9 anos de idade na época, e sempre fui uma criança com acesso a jogos. Apreciava jogos de tabuleiro e videogames desde tenra idade, sempre dispondo de computador e PlayStation 2. Entretanto, naquele período, meu computador apresentava problemas técnicos, de modo que eu tinha acesso apenas a um notebook antigo disponível em minha residência. Utilizava-o para jogar meus pequenos jogos em Flash, enquanto meu primo, quando nos visitava, dedicava-se ao Roblox. Eram aproximadamente 22h30 quando ele me chamou. Eu já me preparava para dormir. Os senhores certamente podem imaginar que para uma criança de 9 anos, 22h30 funciona de maneira análoga às 3 horas da manhã para os adultos. Se tratava daquele momento em que já se tinha consciência de que era esperado estar dormindo há algum tempo. Ignorei, contudo, essa percepção e decidi descer para verificar do que se tratava. Devo reconhecer que essa decisão alterou significativamente minha vida nos anos subsequentes. Aproximei-me do notebook, que permanecia constantemente conectado à tomada, e observei a tela. Ele havia realizado o download da plataforma Steam, o que já era considerado temerário para a época, visto que todos temiam vírus, especialmente as crianças. No entanto, como o discernimento nunca foi o ponto forte do meu primo, ele havia se aventurado ainda mais ao baixar um jogo na Steam. O título era Unturned. Ele me mostrou as imagens e meus olhos brilharam instantaneamente. Tudo parecia grandioso e impressionante. Ocorre que o jogo demorou aproximadamente 1 hora para ser baixado, e permanecemos ali, 2 crianças ansiosas por descobrir algo novo. Finalmente, podemos interagir com o jogo. Na verdade, foi meu primo quem interagiu diretamente. Observei-o jogar por aproximadamente 20 minutos antes de nos recolhermos. E a partir do dia seguinte, eu já havia desenvolvido afeição pelo jogo, embora não compreendesse completamente seus mecanismos. Antes de discorrer sobre essa época de Unturned Classic, ou Unturned 2.0, retrocedamos um pouco mais, a um período em que a denominação Unturned sequer existia. O Roblox constitui uma plataforma de criação de jogos. Sim, por mais surpreendente que possa parecer para alguns, o Roblox não é um jogo em si, mas um ambiente que hospeda jogos desenvolvidos com sua engine específica. O Roblox foi adquirindo popularidade no início da década de 2010 e trouxe consigo diversos jogos que se tornaram célebres nesse período, como o clássico Natural Disasters e o aclamado Phantom Forces, 2 jogos consideravelmente antigos que ainda são utilizados por um número significativo de pessoas atualmente. Nessa época, os jogos apresentavam maior simplicidade. A maioria aparentava ser apenas variações das modalidades de um conceito comum, algo semelhante à proposta do Kogama. Entretanto, um jogo destacou-se nesse contexto, um título de sobrevivência em cenário de apocalipse zumbi com elementos de player versus player. Em 1º de janeiro de 2013, foi lançado Dead Zone, o predecessor espiritual de Unturned, desenvolvido por um adolescente de 15 anos, Nelson Sexton. Tratava-se de um jogo no qual o participante dirigia-se a uma zona rural com algumas estruturas infestadas por zumbis e coletava itens para a manutenção de sua sobrevivência, desde analgésicos, alimentos e água, até armamentos como pistolas, fuzis de assalto e submetralhadoras. Após satisfazer-se com os itens coletados, era possível acionar um botão e retornar à zona segura. É importante ressaltar que havia um intervalo nesse retorno para evitar que os jogadores fugissem durante confrontos diretos com outros participantes. Ao chegar à zona segura, era possível interagir com diversos NPCs e iniciar uma nova incursão, transportando os mesmos itens da anterior caso tivesse retornado com vida. Esse jogo rapidamente adquiriu notoriedade no Roblox por sua qualidade de execução para a época e por apresentar uma proposta em comum para o período.
conquistando quase que imediatamente a preferência do público. O jogo alcançou a marca de mais de 1.000 jogadores simultâneos. Reconheço que atualmente não parece expressivo, mas naquela época representava um jogo de considerável popularidade. Nelson apreciou sua criação e concebeu novas ideias. Decidiu que poderia transformar aquilo em um jogo independente, e naquele mesmo ano criou Unturned Classic, ou Unturned 1.0. Representa o estágio inicial desse grande projeto que viria a ser Unturned. Nele observamos gráficos aprimorados, embora não excepcionais. Nelson havia tomado a decisão de seguir um caminho desafiador, e essa versão evidencia tal escolha. Essa versão era praticamente desconhecida pelo público, tanto pelos adeptos de Dead Zone, pelos que viriam posteriormente, que provavelmente jamais tomariam conhecimento dessa versão. Eu mesmo nunca havia ouvido falar dela antes de iniciar a redação do roteiro deste vídeo. Essa versão é consideravelmente simples e básica, mas já apresenta um avanço gráfico e de jogabilidade, embora ainda mantenha a impressão de um protótipo inicial, semelhante a uma versão alfa, algo inacabado, incompleto. Nelson, contudo, não estava satisfeito com isso. Considerem este um jovem que se dedicava intensamente ao aprendizado e à rápida execução de tarefas. Lembra-me, inclusive, de uma certa personalidade. Entretanto, não há muito a acrescentar sobre esse jogo. Ele é fundamentalmente básico, como um esboço de uma futura obra de arte. Transcorreu-se algum tempo, e Nelson estava adquirindo maior proficiência na criação de seu jogo. Percebeu, contudo, que o Flash estava limitando a extensão de seu projeto. Assim, iniciou o desenvolvimento de uma grande atualização, Unturned 2.0, lançado em 7 de julho de 2014. Na Steam? Sim. Nelson demonstrava uma audácia considerável. Em um ano lançou um jogo no Roblox, posteriormente desenvolveu uma versão mais robusta para navegador, e no ano seguinte reconstruiu o jogo do zero e lançou na Steam, como acesso antecipado. Foi nesse período que seu jogo começou a adquirir notoriedade. A Steam tornou seu jogo consideravelmente mais acessível. Os principais fatores que iniciaram essa mudança na popularidade de Unturned foram a exploração do interesse crescente por jogos de sobrevivência com zumbis. Naquela época, o tema dos zumbis dominava o cenário, constituindo a tendência do momento. Tanto no entretenimento geral, com a série The Walking Dead em seu auge, quanto no universo dos jogos eletrônicos, com o renomado DayZ, lançado no ano anterior. Isso, somado à vantagem de Unturned ser completamente gratuito, em uma época em que pouquíssimos jogos eram disponibilizados sem custo na Steam, fez com que o jogo fosse reconhecido e começasse a formar uma comunidade considerável. O jogo agora apresentava-se relativamente completo, incorporando diversas funcionalidades interessantes. O fundamento da jogabilidade era consideravelmente simples: dirigir-se a alguma cidade, eliminar os zumbis, coletar itens e prosseguir para outro local. O jogo apresentava considerável repetitividade nesses aspectos. Em relação à interface, na parte inferior dispunhamos dessas icônicas 5 barras de status: vida, fome, sede, toxicidade e resistência. Ao acionar a tecla Tab, acessávamos o inventário do jogo, que apresentava uma estrutura simples, uma grade com linhas de 4 espaços, onde cada tipo de item ocupava um espaço. Na primeira linha, localizavam-se os itens que podíamos equipar nas mãos. Utilizando as teclas 1, 2, 3 e 4, podíamos acessar rapidamente esses itens durante nossa sessão de jogo. Além desse sistema de espaços no inventário, dispunhamos do sistema de peso. Dependendo de sua mochila, era possível transportar maior ou menor peso em itens. Cada item possuía seu peso específico, e esses dois sistemas complementavam-se para impedir que se transportasse, por exemplo, 70 galões de gasolina simultaneamente. Para sobreviver neste ambiente, necessitávamos de medicamentos, alimentos e bebidas. Se permitíssemos que alguma barra se elevasse excessivamente, ou no caso da vida diminuísse demasiadamente, poderíamos enfrentar problemas e até mesmo encontrar a morte, caso essa pendência não fosse resolvida em tempo hábil. Nessa época, obter um veículo representava um luxo raramente disponível, especialmente jogando individualmente. Os veículos encontrados geralmente dispunham de pouca gasolina e aproximavam-se da deterioração. Isso não constituiria um problema significativo se não dependêssemos de sorte para encontrar um galão de gasolina e um maçarico, 2 itens indispensáveis para manter um veículo funcional. Além disso, ocasionalmente era necessário dispor de um macaco mecânico para reposicionar o veículo caso estivesse capotado. Assim, já se contabilizam 3 itens de difícil obtenção, que apenas surgiam em postos de gasolina, dos quais haviam poucos distribuídos pelo mapa. Em síntese, possuir um automóvel em Unturned naquela época representava um artigo de luxo.
Essa componente do jogo é uma das que mais se desenvolveu e sofreu expansões e aprimoramentos com o decorrer do tempo. No Untamed 3.0, explicarei melhor as modificações que esse sistema experimentou. Um aspecto interessante a ser abordado sobre a fabricação nessa época é que ela era fortemente inspirada em Minecraft. Dispunhamos de 2 espaços para posicionar até 2 tipos de itens diferentes. Um espaço para definir qual ferramenta seria utilizada para fabricar e um quarto espaço que exibia o item resultante da fabricação. Com esse sistema, era possível fabricar itens como miras improvisadas, silenciadores, armadilhas de arame farpado, caixas, casas, geradores e até mesmo armas de fogo. O problema residia no fato de que, assim como Minecraft não disponibilizava lista de receitas e era necessário descobrir ou pesquisar, Untamed também apresentava essa dificuldade. Existiam algumas combinações tão específicas que era necessário pesquisar para descobri-las. Isso tornava a experiência do jogo mais complexa, mas simultaneamente fortalecia o senso de comunidade e propiciou o crescimento de canais do YouTube focados em tutoriais do jogo. Um expoente disso no Brasil foi o Agente Player 1, que eu acompanhava na época para compreender melhor o funcionamento do jogo. Foi extremamente nostálgico assistir a vídeos dele de 9, 10 anos atrás. Apresentarei um trecho do primeiro vídeo dele para que os senhores possam observar como era. Você aperta o Tab aqui para abrir esse menu. Você quer o meu carinha, tá nervoso, porque jogando sozinho, né? Jogar sozinho é tenso, a gente fica nervoso. Senão a gente pode morrer a qualquer momento. Aí, ó, já tem um zumbi que me viu ali, ó. Ih, tem outro aqui na frente. Eu tenho que achar alguma arma pra me defender. Eu sei que essa cidade tá cheia de zumbi, então vou desviando deles. Aqui embaixo, no menuzinho ali, vai mostrando quanto de vida que eu tenho. Aquele amarelinho ali é a minha fome. O azul é a água, se eu tô com sede ou não, né? Quanto maior tiver aquela porcentagem, mais sede eu vou estar sentindo. O verde é a infecção. Se eu comer algum produto estragado... Eita, estou cortando o caminho ali, isso não é legal. Se eu comer algum produto estragado, ou se o zumbi me atacar, a infecção vai subindo. E quando chega a 100%, a minha vida cai, tipo eu morro, porque eu tô totalmente infectado, daí já era. E por último é a barrinha de estamina, de energia ali, que se aperta o shift você corre. Ah, tá, tô correndo, pensei que não ia correr. Tá, deixa eu ver, tem que dar um olhando nesses zumbis aqui pra... Vocês também, hein? Vamos ver esse carro aqui. Vai, vai, vai. Consegui. Ufa. Então, eu sei que aqui... Ah, quase me esquecia. Nessa versão já encontrávamos um sistema de habilidades que podiam ser aprimoradas, por meio de pontos de experiência. Geralmente, esses pontos eram obtidos eliminando zumbis e permitiam acesso a um conjunto restrito de habilidades passíveis de melhoria. Essas habilidades limitavam-se a aprimorar as estatísticas do personagem, aumentar dano, reduzir a velocidade de aumento de fome e sede e até mesmo possibilitar maior condicionamento físico. Os zumbis nessa época eram consideravelmente simples. Tínhamos os zumbis normais, que se aproximavam em nossa direção com algumas animações possíveis, e, ocasionalmente, surgiam também zumbis rastejantes. Os zumbis nessa época, em geral, apresentavam inconsistências, podendo manifestar falhas em que não detectavam o jogador e em outros momentos percebiam-no a distâncias extremas. Além disso, em determinados locais, alguns deles tornavam-se subitamente lentos. Nossa, não acredito. Tomara que eu não esteja cheio. Não esteja cheio. Ah, não tô cheio. Agora sim. Cadê vocês? Vem pra treta. Ih, bugaram. Estão dando uma de Michael Jackson ali só no passinho. Calma aí. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, agora vem todo mundo. O pior é que agora eu não sei se vai vir zumbi pelas minhas costas. Isso não é legal. Tá, vai, morre. Mais um. Mais um. 2 meses após o lançamento da versão 2.0, que recebeu atualizações frequentes, foi disponibilizada uma prévia da atualização 3.0 de Untamed, que transformaria o jogo permanentemente. Essa prévia era acessível apenas mediante a decodificação de um código Morse. Como eu ainda era jovem, não possuía conhecimento desse tipo de técnica, de modo que supus, na época, tratar-se de uma versão de testes exclusiva para criadores de conteúdo. Recordo-me de ter assistido a uma demonstração de jogabilidade do Agente Player 1 nesse período. Ele explorava o mapa Washington, um cenário novo que adquiriria extrema popularidade quando o jogo fosse finalmente lançado. Minha espera terminou em 7 de julho de 2015. Finalmente o jogo estava disponível para que todos pudéssemos desfrutá-lo gratuitamente. E para minha surpresa, esse jogo havia evoluído bastante. Praticamente tudo havia sido modificado. Iniciemos, portanto, nossa análise.
Os gráficos de Unturned no lançamento da versão 3.0 eram completamente distintos da sua versão anterior. Agora, o jogo inteiro apresentava sombras que se movimentavam com o transcorrer do dia, árvores que oscilavam com o vento, e os zumbis, jogadores e itens tornaram-se consideravelmente mais detalhados. Era como se o jogo inteiro tivesse experimentado um significativo aumento em sua resolução, e agora tudo não mais se assemelhava a um conjunto de polígonos de ângulos agressivos. Tudo adquiriu um aspecto mais homogêneo e arredondado. Além disso, a água e os efeitos visuais foram substancialmente aprimorados. Agora, em configurações mais elevadas, a água realmente aparentava ser água autêntica. E os efeitos de explosões e iluminação dos disparos melhoraram consideravelmente desde o princípio. Os sistemas do jogo sofreram uma remodelação quase completa, iniciando pelo inventário. Agora, não mais dispunhamos de itens com pesos diferentes e limites de tipos de itens distintos no inventário. Unturned passou a adotar um sistema de inventário semelhante à maleta de Resident Evil 4. Cada item ocupava um número de espaços diferentes em sua mochila, dependendo do tamanho de cada item. Organizar o inventário tornou-se, a partir daí, uma preocupação constante durante a jogabilidade. Frequentemente, dispunhamos de espaços suficientes para adquirir um item grande, mas era necessário reorganizar o inventário de forma a permitir o transporte de mais itens. Isso introduzia uma dinâmica interessante para um jogo focado em sobrevivência. O gerenciamento de inventário acrescentou uma camada adicional de realismo e tornou a experiência mais envolvente. Tivemos também o sistema de habilidades remodelado, que agora eram muito mais numerosas e estavam divididas em 3 categorias distintas: ofensivas, defensivas e utilitárias, cada uma incorporando um grupo consideravelmente maior de habilidades diferentes que podiam ser aprimoradas. Desde uma perícia para derrubar árvores mais rapidamente, até uma perícia para evitar que os zumbis percebessem o jogador à distância. Essa última, inclusive, demonstrava-se particularmente útil quando se enfrentava outros jogadores em locais com alta concentração de zumbis, pois permitia não ser facilmente detectado por eles. Finalmente, dispunhamos de um sistema de fabricação adequado. Agora, não era mais necessário pesquisar extensivamente para descobrir como fabricar um item simples como uma tocha. Bastava possuir pelo menos um dos itens necessários para a fabricação e a receita apareceria em uma das abas. Isso simplificou consideravelmente a jogabilidade e eliminou a necessidade de recursos externos ao jogo base. Essa forma de fabricação ainda não era completamente intuitiva devido ao excesso de abas, mas representava um aprimoramento significativo em relação ao sistema anterior, que era limitado e contra-intuitivo. Quanto à interface, ela funcionava de maneira praticamente idêntica a partir da versão 3.0, apenas apresentando-se visualmente mais agradável, com todas as barras iniciando-se em 100% e terminando em 0%, o que proporcionou maior uniformidade e facilidade de compreensão. Quanto aos itens, dispunhamos de uma variedade consideravelmente maior no lançamento, e com o tempo foram sendo adicionados progressivamente mais itens por meio de atualizações semanais, que abordarei posteriormente. Um aspecto importante a ser mencionado é que agora muitos itens possuíam durabilidade, que variava de 100%, estado perfeito, a 0% inutilizável, e isso alterava as propriedades dos itens. Por exemplo, dependendo do estado de um facão, ele poderia causar menos dano aos zumbis e requerer 3 ataques em vez de 2 para eliminá-los. Já uma barra de cereais em boa qualidade aumentava até 20% da barra de fome, enquanto uma barra em estado deteriorado poderia causar mal-estar e não recuperar significativamente a barra de alimentação. Itens que passaram a ter durabilidade foram armas de fogo e armas brancas, alimentos, peças de vestuário que poderiam incluir mochila, camiseta, colete, entre outros, e algumas ferramentas, além de alguns acessórios para armas. O interessante é que, no sistema de fabricação remodelado, havia uma aba específica para reparar esses itens e evitar que perdessem sua utilidade com o decorrer do tempo. Entretanto, nem todos podiam ser reparados. Alimentos sólidos, por exemplo, não podiam ser recuperados de forma alguma. A propósito, o jogo incorpora sistemas de pesca, caça, agricultura e culinária, que podem tornar a subsistência fora dos centros urbanos consideravelmente mais viável. Houve também uma ampliação significativa nas opções de construção, alcançando um nível de complexidade que permite ao jogador até mesmo construir seu próprio veículo a partir de componentes básicos. E, mencionando veículos, este foi um aspecto que se apresentou de forma satisfatória na versão 3.0, mas que foi constantemente aprimorado. Os veículos, no lançamento da versão 3.0, compreendiam alguns modelos simples e outros diferenciados: automóveis civis, ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de bombeiros,
ônibus, automóveis de Fórmula 1 e veículos militares, alguns inclusive blindados. Nesse contexto, os veículos ainda apresentavam funcionalidades relativamente simples. Necessitavam apenas de combustível, que continuava a ser obtido em postos de gasolina e tanques distribuídos pelo mapa, e que, com o auxílio de 1 galão de gasolina, podia ser utilizado para abastecer os automóveis. Requeriam também manutenção de sua durabilidade, que era restaurada por meio de maçaricos. Com o passar do tempo, foram incorporadas ao jogo novas funcionalidades relacionadas aos veículos, bem como novos tipos de veículos. Subitamente, em determinada semana, presenciamos o lançamento de veículos aéreos, como helicópteros e aviões, e na semana subsequente já dispunhamos de embarcações sendo introduzidas ao jogo. Nesses primeiros anos da versão 3.0, Nelson trabalhava intensamente, sempre introduzindo novidades semanalmente. Isso mantinha o jogo com uma comunidade ativa e constantemente entusiasmada em experimentar as novidades e inovações que eram lançadas. Posteriormente, foram adicionadas até mesmo bicicletas e motocicletas ao jogo. Os veículos foram progressivamente adquirindo mais funcionalidades. Em determinado momento, passaram a incorporar uma bateria para a utilização dos faróis e ignição dos veículos. Passaram a ter rodas vulneráveis a danos insubstituíveis, sistema de trancamento e arrombamento, armazenamento interno de itens. Presumo que os senhores compreenderam que Nelson demonstrava particular interesse em aprimorar os veículos do jogo. Ele também aperfeiçoou consideravelmente um elemento que tornava a jogabilidade anterior diante de monótona: os zumbis. Finalmente dispomos de uma variedade de adversários minimamente adequada. Agora, não nos limitamos a zumbis rastejantes e zumbis comuns. Temos zumbis de diversas categorias. Mas antes, permitam-me explicá-los de maneira mais técnica e detalhada. Os zumbis surgem nos arredores de estruturas integrantes do próprio mapa, sendo elas cidades, instalações militares, acampamentos, propriedades rurais, entre outros. Cada tipo de zumbi possui uma probabilidade específica de surgimento, mas em geral os mais frequentes são os zumbis normais. Os demais funcionam da seguinte forma: o zumbi corredor é um zumbi que se desloca em 4 apoios. É mais veloz, possui maior alcance, mas apresenta menor resistência. Já o zumbi rastejante permanece em posição horizontal. É um dos principais responsáveis por causar sobressaltos durante as sessões de jogo. Em ambientes internos pode ser difícil detectá-los. Esses zumbis são mais lentos, mais resistentes e infligem maior dano. Possuem também o efeito exclusivo de provocar hemorragia. Se o jogador não dispuser de um kit médico ou uma bandagem, deve preparar-se para sucumbir com um único ataque dessas criaturas. Existem também categorias de zumbis mais peculiares, como o zumbi de ácido, que apresenta a aparência de um zumbi comum, com a única distinção de estar constantemente secretando uma substância azul fluorescente. Ao detectar o jogador, esse zumbi avança brevemente e em seguida expele ácido. Sua precisão não é exemplar, mas o projétil cria uma área afetada por ácido que causa dano progressivo. Outro zumbi com funcionamento consideravelmente distinto dos demais é o zumbi invisível. Este opera de maneira diferenciada. É indistinguível de um zumbi normal até que se movimente. Durante o seu deslocamento, este adquire uma coloração rosa quase transparente. Só volta a ser completamente visível quando está atacando ou quando cessa o seu movimento. Emprega uma tática de ataque diferenciada que pode frustrar muitos jogadores iniciantes. Este sempre tende a circundar o jogador e atacá-lo pela retaguarda. Isso exige do jogador extrema precisão com armas de combate próximo para conseguir atingir esse zumbi. Resta mencionar mais um zumbi comum que merece destaque: o zumbi de fogo. Esse é o mais raro de se encontrar. Emite um brilho com efeitos de chamas, podendo ser facilmente confundido com uma fogueira à distância. Ao ser eliminado, este explode, causando dano elevado aos jogadores próximos e transformando outros zumbis em zumbis de fogo. Este adversário obriga o jogador a dispor de uma opção de armamento à distância para eliminá-lo. E agora, a adição mais significativa em termos de adversários que esse jogo poderia implementar: o Mega Zombie. O zumbi gigante é um inimigo diferenciado. É maior, possui membros superiores mais robustos e emite sons mais graves que os demais zumbis. Além disso, só tem probabilidade de surgir em locais específicos dos mapas. Possui uma resistência equivalente a aproximadamente 40 a 50 zumbis comuns, maior alcance, maior velocidade, seus ataques provocam hemorragia e ainda possui a capacidade de arremessar pedras que causam dano extremo. Esse adversário formidável serve adequadamente como um objetivo desafiador para jogadores novatos. Contudo, com a experiência
Infelizmente, acabamos por descobrir métodos extremamente eficazes para enfrentá-lo. Com o tempo, ele se torna apenas um meio eficiente de obter itens raros e específicos durante a sessão de jogo. Já quanto aos mapas, Unturned foi lançado com 3 mapas desenvolvidos integralmente por Nelson. O primeiro mapa, Pei, que já existia nas versões anteriores e constitui o mapa mais básico do jogo, com alguns pontos estratégicos limitados e considerável presença de água. O Washington, por sua vez, é um mapa inédito dessa versão. Seu aspecto interessante é o elevado número de áreas militares e a diversidade de localizações de veículos. No lançamento, esse era o mapa preferido dos entusiastas de confronto jogador contra jogador online. O último mapa disponível no lançamento foi Yukon. Este era consideravelmente distinto dos demais por situar-se em uma área congelada e mais desolada, o que tornava a sobrevivência significativamente mais desafiadora e os recursos consideravelmente mais escassos. Neste mapa, encontrávamos também animais agressivos, como ursos polares e lobos, que poderiam causar sérios problemas e representavam ameaças superiores até mesmo aos zumbis. Este constitui um desafio mais frustrante e confesso que pessoalmente nunca demonstrei particular interesse por esse mapa. Com o decorrer do tempo, o jogo recebeu numerosas atualizações, semanalmente, como mencionei anteriormente. Nelson não apreciava a colaboração de muitas pessoas em seu jogo, portanto, dedicava-se intensamente todas as semanas para introduzir novidades. Algumas atualizações eram extraordinárias e outras nem tanto, mas essa expansão constante prolongou o auge do jogo. Esse ritmo intenso perdurou por alguns anos, até que Nelson concebeu uma ideia que alteraria permanentemente o rumo do seu jogo. As atualizações inicialmente diminuíram em qualidade. O jogo passou a receber várias atualizações que modificavam alguns aspectos gráficos menores e detalhes técnicos que pouco alteravam a experiência dos jogadores. Com o tempo, nem mesmo essas atualizações mantiveram sua frequência, e o jogo foi gradualmente perdendo sua vitalidade, esfriando progressivamente. Os jogadores praticamente não observavam mais novidades. Muitos criadores de conteúdo migraram para outros jogos, e Nelson havia reduzido seu trabalho árduo no jogo, o que era perfeitamente compreensível. Estamos discorrendo sobre a trajetória do jogo a partir de 2017, já representando 2 anos de atualizações semanais realizadas por um único indivíduo. Nelson estava exausto. Em consequência disso, ele começou a valorizar a comunidade do jogo, auxiliando algumas modificações desenvolvidas pela comunidade e incorporando mapas criados em parceria ou integralmente pela comunidade do jogo base. O primeiro dessa série foi o mapa Rússia. Meu mapa favorito, devo acrescentar. Esse mapa foi desenvolvido por Nelson e mais 4 colaboradores e representou o último grande auge do jogo. Após este evento, o jogo foi gradualmente perdendo sua força, com picos ocasionais quando a comunidade lançava mapas grandiosos. Nelson foi progressivamente afastando-se do jogo, e o jogo finalmente deixou de ser acesso antecipado na metade de 2017 e foi lançado oficialmente na Steam. O número de jogadores continuou decrescendo e rapidamente instaurou-se esse vazio. Então, gente, vamos fazer uma gameplayzinha? Vamos? Pra ver como é que tá o jogo? Como é que é jogar Unturned offline? Vamos no Pay mesmo, vai. Vamos nessa. Carregando o jogo, deixa eu botar o fone aqui. Talvez fique algum ruído de fundo, alguma pessoa falando, é porque realmente não teve nenhum momento melhor pra eu gravar isso que agora. São 6h21 da noite. Aí acabamos de nascer. Merda, não tem nem mapa, né? Tá, mas eu conheço o mapa. Aqui é o aeroporto. Fica na parte direita do mapa. Não é um dos melhores lugares pra se spawnar. Mas assim... fazer o que se ela gosta dos favela, né? Já nasci com minha roupinha. Vamos ver, né? O que dá pra fazer aqui. Já tem um carro ali. Eu vou ver se tem gasolina. E vou ver se eu encontro uma pistola também. Pra ver se eu consigo puxar alguma coisa aí, tá? Nossa, tô bem enferrujado. Uma arma de paintball. É a pior arma possível, assim, pra você ter no jogo.
Vou perceber, né? Mas foi legal, pelo menos matou um zumbi. O legal é que... Tá merda. Agora lascou. Esse corredor aqui é chato, cara. Ok. Eu tenho um pouco de experiência com esse jogo, né? Porque muitos anos jogando, você pega o timing de muita coisa. Assim, eu tô meio enferrujado. A última vez que eu parei pra jogar mesmo esse jogo foi há, o quê? Um mês atrás. Aí o computador do meu primo deu problema e aí a gente parou de jogar. Tava muito legal, a gente tava jogando um Washington PVP num servidor meu. Tava bem divertido. Mas enfim, peguei aqui um aradozinho. Vocês vão perceber que agora já dá pra dar um stunzinho no zumbi, ó. Vai ficar bem melhor. Bem mais fácil de matar. Caixa de munição. Quero ver se eu encontro uma pistola. Esses zumbis policiais têm uma chance boa de dropar uma pistola. Deixa eu ver se tem aqui em cima. Até agora tá bem de boa a gameplay. Calça, eu vou pegar essa calça e vou transformar em tecido daqui a pouco. Fazer umas bandagens. E assim, você sabe, né? Às vezes um zumbi boss ou um rastejante pode acabar nos agredindo. E é bom ter tecido e bandagens, principalmente, né? É pra isso que o tecido vai servir. Um cartucho da pistola, mas não achei. Aqui. Olha, tá uma qualidade boa. Vou desfazer essa arma de paintball. Eu ainda tô me acostumando com essa atualização nova, que agora tem essas coisas estranhas aqui. Tô dando agonia. Antigamente, o negócio de fazer... A forma de craftar os itens era um design diferente. Eles deram uma modificada. Mas não acho que ficou tão ruim. Mas assim, tem que se acostumar, né? A atualização tem o quê? Umas 2 semanas e eu não joguei o jogo pra valer desde lá, então... Sei lá. Acho que não tem mais nada pra eu pegar aqui, cara, de bom. Eu vou ali, só pra ver se tem algum item de construção. Uma picareta, um gerador, pode ser interessante. Apesar de que essa gameplay minha não deve ter muito tempo, mas... Sei lá. O objetivo dessa gameplay é mostrar como é tedioso jogar esse jogo single player. E mostrar o porquê que não tá valendo muito a pena jogar esse jogo sozinho. Na verdade, nunca valeu muito a pena jogar esse jogo sozinho. Eu jogava sozinho antigamente porque, poxa, eu era moleque. E era divertido mesmo assim. A única coisa divertida de jogar sozinho é construir, mas não vai dar tempo de eu construir aqui. Quero fazer uma gameplay pequena e tudo. Assim, nada de incrível até agora. Ferro, 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 tudo ferro. Ferro dá pra fazer muitas coisas nesse jogo. Ai. Dá pra craftar muitos itens. Dá pra consertar coisas. Fazer estruturas. Só que é bem caro fazer casas de ferro. É bem caro no sentido de que é demorado pra caramba. Mas assim, é legal. É legal do mesmo jeito. O jogo em si é legal, né? Mas, sim, jogar sozinho enjoa bem rápido. Bem rápido. Tem um zumbi aqui. O cara tá tomando muito dano. Que bobo. Deixa eu desfazer aqui as roupas. Pra fazer bandagem. A bandagem agora é aqui. Ah, isso aqui foi legal de terem colocado. E antigamente, você ficava clicando para fazer os itens. E aí, quando, por exemplo, você não tinha mais como fazer determinado item, ele descia, né? E aí, você clicando rápido para fazer várias vezes o mesmo item, podia ser que em determinado momento algum item não pudesse mais ser feito. E aí, quando isso acontecia, o item sumia, né? Então, o item que você estava clicando provavelmente ia subir.
um pouco e você podia acabar clicando em outro item e acabar gastando os seus recursos com um item que você não quer. Acontecia às vezes. Já tava acostumado, né? Já não saía clicando que nem um maluco, mas agora é legal que eu posso clicar que nem um maluco. Isso é bom. Ai, zumbi de fogo. É pra isso que eu tenho essa aqui. Ai, mas eu preciso. Tô sem estamina pra correr. Aí. Tá de boa. Rastejante é bem de boa. É só você não ficar nervoso e pegar o tempo. Tô bem de boa matar rastejante. Eu gastei uma munição. Deixa eu já recarregar ela aqui. Aqui eu tô recarregando o cartucho com a caixa de munição, né? Porque pra recarregar a arma é só apertar R mesmo. É legal que dá pra recarregar as balas do cartucho em si. Eu não preciso de tanto tecido. Ah, bala de 12. Tava querendo ver se eu achava um mapa pra mostrar pra vocês. Uma arma corpo a corpo boa. Isso aqui é legal. Opa. Olha isso, cara. 1000 vezes melhor. Flecha. Remo, flecha. Deixa eu ver se tá gravando. Fui só dar uma olhadinha se tava gravando. Enfim. Uma fogueira. É bem inútil na maioria do tempo. O machado já é legal. Olha só. Isso aqui tá ruim. Tá legalzinho. Não spawnou nenhum barco. Barco é legal nesse mapa que tem bastante água. Oh, não tinha visto isso aqui. Tá ruim. Chapeuzinho. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro aqui? Deixa eu melhorar o meu... exercise. Sempre melhor em exercise antes de cardio. Porque cardio é bem pior do que exercise nesse jogo. Enquanto o cardio só vai fazer você recuperar a estamina mais rápido, o exercise vai fazer você correr mais rápido e gastar menos estamina. Então, os dois têm o mesmo custo para você adquirir. Então, para exercise antes de cardio é bem melhor. Se você quer correr mais, se locomover melhor pelo mapa sem um veículo. Deixa eu ver se tem um carro aqui. Tem um carro ali, cara. Vou dar uma rodeadinha. Opa, tem uma mochila ali. Vou pegar a mochila. Isso aqui é um pouco arriscado, tá, gente? Mas como eu tenho já exercise, eu consigo correr bastante. Eu pensei que teria mais zumbis atrás de mim. Tem um rastejante. Olha lá. Vamos matando aqui os que estão no caminho. Vou ver se aquele carro é bom. Se ele está inteiro, na verdade. Há poucos anos atrás, o Nelson colocou essas cores diferentes nos carros. Antigamente só tinha umas cores bem básicas. Só tinha, sei lá, vermelho, azul, coisas assim. A facilidade tá aqui. Se eu vacilasse aqui, eu poderia morrer. Vou colocar essa bandagem aqui no 3, só pra eu ter uma opção caso eu sangre. Bandagem mais fraquinha. Ali tem um tanque de gasolina, ó, interessante. Ali dentro da casa, o carro tá funcionando. E esse é um carro bom, ele é rápido. Esse sedã. Quando o jogo lançou, esse era o que? O carro mais rápido do jogo. Na verdade, o segundo mais rápido, né? E tinha já o... Eu me lembro, já tinha o carro de Fórmula 1, mas... Esse aqui é bem legal. É uma gameplay bem tranquila, né? Quando você tem mais de 800 horas de jogo. Ó, tem outro carro ali, mas eu prefiro o meu. Quando você tem mais de 800 horas de jogo, é bem de boa jogar isso aqui. E me dá muitas lembranças boas entrar nesse mapa e jogar. Tantas vezes que eu troquei tiro por aqui, tantas vezes que eu construí. Apesar de que nesse lugar aqui eu acho que eu não construí nunca uma casinha por aqui. Sempre foi mais pro lado esquerdo do mapa. Ó, tem um Jeep rosa. Não, eu não vou mais aqui não. Eu vou numa área militar. Porque eu acho que vai ser mais interessante. Apesar de que não...
o intuito não é ser tão interessante, né? Unturned single player, offline, assim. É bem vazio, bem silencioso, bem monótono também. E assim, não recomendo, tá? Ficar jogando Unturned single player. E também não recomendo ficar jogando em servidores, né? Porque assim, não tem muitos servidores brasileiros hoje em dia e os servidores gringos são bastante lagados, né? Além de que nesses servidores você quita do servidor e quando você entra de novo, sei lá, o cara invadiu a sua base e roubou todos os seus itens. Você tem que ser super viciado no jogo, jogar 8 horas por dia, senão quando você não estiver olhando, alguém vai chegar. Caramba, spawnou um tanque. Alguém vai chegar e vai esbagaçar com a sua base. Por isso que eu gosto de jogar em servidor privado, sempre gostei. É bem difícil de fazer se você não souber. Se você não vê um tutorialzinho, é bem impossível de você aprender assim do nada. Com os anos foram mudando as formas. Hoje em dia é mais fácil do que era na minha época. Essa pistolinha é legal. É melhor do que na minha época, é bem mais fácil hoje em dia. Isso aqui não é exatamente uma área muito militar, né? Na verdade, esse mapa não tem muitas áreas militares, mas assim... Poxa, por que você me viu, cara? Tá de boa. Esse mapa não tem muitas áreas militares. E essa não é uma das áreas super militares, né? Base militar mesmo só tem uma. Esse kit. Base militar mesmo só tem uma. Assim, isso é legal pra... Isso torna divertido jogar com pouca gente. Esse mapa aqui. Porque a gente se encontra muito fácil. Eu queria poder estar mostrando o mapa aqui agora. Talvez eu coloque na edição, mas assim... Esse mapa aqui tem poucos caminhos. É como se tudo fosse uma linha reta, tivesse uma rua principal, assim, uma avenida. E é muito difícil desviar disso, né? É muito difícil não encontrar pessoas quando você está jogando em um servidor privado aqui. E é bem legal. Deixa eu ver se spawnou um chefão. Ali já spawnou um APC. Carro raro. Tá spawnando uns veículos legais aqui. Quando eu jogo servidor privado é a coisa mais rara do mundo achar um desses. Mas agora que eu tô jogando sozinho, parece que a sorte tá ao meu lado. Caixa de munição. Vou pegar esse colete daqui a pouco. Colete, caixa de munição. Interessante. Isso aqui é um negocinho de... Caramba, qual é o nome? Esqueci qual é o nome daquele negócio. É um ponto de ouvir, de militar, sabe? E policial também tem. E segurança também tem. Vou tirar o cartucho dessa arma. Aproveitar que eu tenho munição militar. Recarregar aqui. Vou recarregar aqui. Não vou mais precisar dessa pistolinha. Ela é bem melhor. Ela dá um dano legal. A outra é bem difícil matar um zumbi com um tiro só. Já com essa daqui, opa. Às vezes dá pra tomar uns sustinhos nesse jogo. Opa! Não vou precisar colocar na edição, gente. Aqui como é o mapa. Eu tô aqui, ó, na base militar aqui em cima. E aí vocês podem perceber que é quase uma linha... É quase uma única via que conecta tudo. E isso faz com que... seja muito fácil de encontrar outros jogadores. Eita, tomei um sustinho agora, hein? Deu uma arrepiadinha. Ui, quase. Nossa, eu já fui melhor, viu? É que eu tô acostumado a quando eu pego o katana, que é uma arma mais longa, ela bate um pouco mais longe. E aí, como eu tô com uma faquinha... Ou esse item é muito raro. Como eu tô com a faquinha, eu vou pegar o GPS. Acaba que o alcance é menor e aí eu não consigo acertar tudo sempre, né? Tô tão acostumado. Aí eu gosto do corredor quando eu pego ele por trás porque tem menos vida. Então é mais de boa.
Eu tô praticamente sempre batendo com o botão direito. Eita. O botão direito gasta estamina, mas ele tem uma vantagem de dar mais dano. Tá legal. Geralmente eu gosto de usar. Ali eu fui, peguei gasolina pra botar no meu carro. Oxi. Ele não tava me vendo porque ele tava bugado dentro da cerca. Assim, sobre bugs, eu acho que eu não... Eu já fiz o roteiro, já gravei o vídeo, né? Eu tô editando nesse momento. E eu acho que eu não falei... Caramba, 3 DPS no mesmo lugar. Eu acho que eu não tô... Eu acho que eu não falei, na verdade, sobre bugs, né, nessa versão, porque assim... Bugs são quase inexistentes. Ali pode spawnar chefão. Ali e lá na ponte, né? Ou em nenhum lugar. Aqui tá sem bateria. Esse carro é muito legal, mas ele tá sem bateria. O legal dele é que ele anda na água. Ah, fez barulho como se 2 zumbis tivessem me visto. Cadê o outro? É só você mesmo? Vem. Ah, munição da minha arma. Tem munição pra caramba dela. Eu vou roubar a bateria desse carro. Vou colocar nesse aqui. E vou torcer pra que o chefão não spawne enquanto eu tô passando ali. Senão eu posso tomar um baita de um susto. Correto? Vou encher aqui a gasolina. Só vou pegar esse carro... Oh, você queira devolver a gasolina. Só vou pegar esse carro só pra mostrar pra vocês como é andar na água, que é legalzinho. Apesar dele ser muito lento na água. E quando ele lançou... na verdade, esse veículo aqui, ele tá desde a 2.0. Eu não sei se ele tava no Unturned 1.0, porque eu não joguei, mas enfim. Ele... inicialmente não andava na água. Ele só era, tipo, o veículo blindado do jogo, né? Ele era o único veículo blindado que eu me lembro. Na 2.0. Mas aí na 3. Alguma coisinha adicionaram essa feature nele. Que ele pode nadar. Muito legal. Eu levar ele ali fora. Ali na água pra mostrar pra vocês. É... Mas assim, não é impressionante. Porque ele é bem, bem lento. Olha só como é a vista de dentro. É bem agonizante. Ele é bem, bem lento na água. Inclusive eu vou usar ele pra chegar ali naquela prisão, que é um ponto legal do mapa. Eu tô passando pelos pontos legais do mapa e evitando cidades, porque cidades são muito parecidas nesse jogo. Pelo menos nesses mapas iniciais. Aí. Se fosse um carro normal, ele só afundaria. Esse aqui, ele nada, né? Mas podem perceber ali embaixo que o quilômetro por hora dele é baixíssimo na água. Assim, eu não vou cortar essa parte do vídeo, porque eu quero que vocês sintam como é jogar Unturned. Como essa coisa demora e como essa coisa é lenta quando não se tem outros jogadores para se preocupar. Porque assim, se eu tivesse um servidor privado, eu não ia andar com o meu APC assim no meio do nada. Porque é bem fácil de ver um bicho verde gigante andando no meio da água, assim, de todas as partes do mapa, porque aqui é bem no centro do mapa, tá vendo? Se fosse em Washington, eu poderia fazer, porque em Washington o mapa é mais amplo no sentido de que ele tem mais lugares de terra e ele tem menos água. Faz com que as pessoas não estão sempre vendo a água de todos os lugares. E aí lá é melhor para andar com esse veículo. A prisão é um lugar bem diferente. Eu vou, já que eu não vou estender muito essa gameplay, eu vou matar todo mundo no tiro aqui. Pra mostrar que é legalzinho. Que os zumbis da prisão já dropam arame farpado. Dropa isso aqui que é tipo uma janela de grade. Munição de 12. Inclusive aqui é um lugar muito legal pra jogar, porque você está em um servidor que tem mais gente. Ó, uma porta de prisão. Além de você encontrar essas partes pra sua casa, você consegue encontrar isso aqui, uma 12. E é bem fácil de spawnar por aqui. Inclusive eu vou pegar munição e vou mostrar pra vocês como é que é. Cadê a munição da 12?
Diferente de outras armas, essas armas que tem munição de shells, que é tipo... Poxa, como é isso em português? É cartuchos. Essas munições de cartucho você não consegue recarregar com nenhuma caixa de munição. Inclusive, quando acaba a munição dela, ela só some no seu inventário. Mas essa 12, cara, essa 12 é muito satisfatória de usar. Principalmente contra jogadores. Porque assim... vou colocar esse range finder. Assim, vai ter momentos em que você vai matar um cara com um tiro só. E é muito legal fazer isso. E o problema de morrer nesse jogo, você está jogando com muita gente, com mais de uma pessoa, você perde todos os itens que você tinha, né? A não ser que você mude a configuração do jogo. Pô, bastante zumbi. Ó, quase que eu não vi você. Ó, porta de cela. Percebam que diferentes zumbis com diferentes roupas dropam itens diferentes. Aqui, ó, uma faca Butterfly, que é melhor do que a minha faca. Zumbis diferentes dropam coisas diferentes. Acabou a munição na minha 12. Eu tô achando estranho que ela continue em 100%. Isso não é normal. A não ser que essa 12 sempre foi bugada e eu nunca percebi. Deixa eu ver se eu acerto. Esse jogo aqui tem bullet drop. Só que assim, tem que estar bem longe pra você perceber. Não tem bullet travel, então você pode atirar mesmo onde o cara tá. Mas tem bullet drop. Eu acho isso um pouco estranho, essa escolha do Nelson. Porque assim, ou você faz o negócio hit scan, né? Que é um tiro que vai reto e acerta instantaneamente. Ou você faz uma coisa mais realista mesmo, né? Nem uns Battle Royales tem por aí. Que você acaba por ter bullet drop, bullet travel, né? Como por exemplo o Apex, que eu joguei bastante. É assim. Tem outros jogos também, que eu não vou me recordar agora. Vou pegar isso aqui. Percebam que tem facas. Às vezes tem chave de algema. Coisas que fazem bastante sentido. Mas às vezes também tem um silenciador na prisão. Tem umas coisas meio estranhas. Porque é estranho que eu encontro o silenciador, mas eu nunca encontro a arma. É bem difícil encontrar a arma na prisão. É arma de bandido, né? Que é a AK-47, uma chamada Yuri. Tem umas armas assim. Tem nenhum zumbi aqui em cima. Acho que todos os zumbis já desceram quando eu atirei. Ó, tem até um cartucho da AK aqui. Ó, isso aqui é o quê? É uma chave. Chave de algema e algema, ó. Só que isso aqui, sem player, é completamente inútil. Só serve para transformar em ferro. É legal essa feature de poder prender pessoas, mas assim, você nunca vai usar isso de verdade. Só se você estiver fazendo roleplay, só que aí é boiolice demais, né? Eu acho que tá bom de gameplay, não tá não? Ou vocês querem mais? Acho que vocês não querem mais não, já deve estar chato. Já devem ter todo mundo saído do vídeo já. Mas acontece, né? Deixa eu ver que horas são. 3h45. Deve ter o quê? Uns 20 minutos de gameplay? Eu vou voltar lá para o aeroporto e vou finalizar essa gameplay aqui. É uma coisa bem legal jogar isso aqui. E tá sendo bastante divertido mesmo fazer esse vídeo. Em que a proposta é meio estranha, né? De fazer uma review usando linguagem... como posso dizer? Usando uma linguagem mais formal o quanto possível. É bastante interessante, eu nunca vi ninguém fazer isso por aqui no YouTube. De fazer uma review super ortodoxa e super formal sobre coisas bobas como jogos. E eu espero que esse quadro venha a florescer no futuro. Apesar de que eu enrolei bastante para fazer esse vídeo, parte porque eu tinha muita coisa para fazer da faculdade e parte porque realmente eu fui enrolado. E eu assumo isso. Dava pra ter feito esse vídeo em, sei lá, 1 semana e meia. Não demorar 3 semanas pra fazer ele. Sim. Uma coisa legal da praia
das praias que tem no jogo é que só tem praticamente bebida. Eu acho isso muito legal. Você não encontra nenhuma comida aqui. Vamos ver se esse carro aqui que eu vi mais cedo funciona. Ah, aqui a gente tá em Montague, que é aquela primeira cidadezinha que eu passei, ó. Porque eu nasci aqui no aeroporto e eu desci pra cá. Aí eu arrodeei e vim parar aqui na base e agora eu tô voltando. Esse mapa é bem pequeno. Ainda bem que eu não... Ai, tá sem bateria. Ainda... E sem pneu, ó. Deixa eu quebrar os outros aqui, sem raiva. Aqui eu vou quitar desse mundo daqui a pouco. Não ligo. Ah, deixa eu destruir um carro pra vocês verem como é. Deixa eu com esse machado aqui. O machado é útil pra construir bases, né, de madeira, porque o machado e a motosserra são as melhores armas pra derrubar árvores. Todas as outras são praticamente inúteis, demoram muito pra derrubar a árvore. Você também pode derrubar a árvore com carro, mas eu não recomendo, tá? Vamos explodir aqui, pra vocês verem como é. Dá uma tremidinha na tela e dropa uns ferros. E é isso. E o carro desespawna. É uma coisa interessante ficar fazendo isso em servidores em que você quer ter um carro bom. Porque... Vou tentar caçar aquele cerro. Porque tem um limite máximo de veículos no mapa. Eu acho que são 32 ou são 16. Depende do tamanho do mapa. E aí, se você deixar os carros ruins, nunca vai spawnar carros novos, né? Ai, estão fugindo. Oxi, oxi. Vocês já foram mais espertos, caras. Eu quero acertar um na cabeça pra ver se eu mato com um tiro só. Não matou, velho. Calma, brabo. Morre não, é? Na minha época, save era mais fraco. Aqui eu consegui couro, que dá pra fazer roupas improvisadas. E consegui carne. Pode me ser útil também. Aí eu posso... Ah, aliás, deixa eu fazer aqui pra mostrar como é que é. Eu vou upar aqui Cooking. Upei 2 níveis de Cooking. Aproveitar que eu peguei aquela fogueira lá no início. Parece até que foi armado, né? Essa gameplay. Porque assim eu não precisei nem derrubar a árvore pra fazer a fogueira. Acho que é aqui. Pronto, aqui, ó. Fazer a carne assada. E essa que ela recupera até vida. Ah, pena que a vida já tá no máximo. Eu vou sair como mentiroso dessa vez. Mas enfim, vocês podem olhar na wiki. Não, não olhem a wiki. Mas se vocês forem jogar muito esse jogo, aí vale a pena talvez vocês olharem a wiki. Ali é a cidade onde a gente passou no início. Tem aquela igrejinha ali onde às vezes dropa mochila de criança. Não o bicho do mal, mas sim a mochila mesmo. Mas enfim, vamos chegar ali no aeroporto. Vamos acabar a gameplay. Eu queria ter achado um zumbi boss, mas... Se não spawnou assim de vez, ou eu teria que ficar quitando e voltando do jogo, que funciona só no modo single player, fazer isso, ou eu poderia ficar esperando dias e dias, mas assim, a gameplay já tá se estendendo demais, eu não vou fazer com que esse vídeo dure 2 horas, né? Eu ainda não sei se eu vou botar essa gameplay sem cortes, pra mostrar pra vocês realmente como é a experiência, porque eu sei que vai diminuir minha retenção, mas vai servir pra mostrar como é mesmo. Ou se eu vou simplesmente cortar as coisas chatas, tipo essa conversa que eu tô tendo agora com vocês. Inclusive, sou horrível, né, pra editar vídeo. Nossa, eu sou muito novato nesse negócio. Ali de aeroporto. Eu sou muito novato nesse negócio e aí... Poxa, cara, fazer transição é tão chato, botar um monte de coisinha. Meu Deus, tem hora que eu demoro 2 horas pra editar 5, 10 minutos de vídeo. Eu não sei se é assim com todo mundo. Assim, minha edição é uma... Eu demoro e a edição fica ruim, entendeu? Não é como se eu demorasse e a edição ficasse incrível, super profissional. E não vejo uns canais pequenos por aí. Sim, eu demoro e fica horrível. Cheguei no aeroporto. Eu já podia terminar a gameplay aqui. Eu vou dar uns tiros aqui até acabar minha munição. Eu termino a gameplay. Pesguei. Aqui é um colete de civil. Esse item foi adicionado alguns anos depois do jogo lançar. 3.0. Antigamente só tinha colete militar e colete de polícia. É legalzinho. Não serve pra muita coisa, além de tirar ferro, mas legalzinho.
tirar um pouquinho em terceira pessoa. Eu sou horrível nisso, mas... Meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Talvez os senhores queiram ver como é. O jogo tem sim um modo terceira pessoa. Eu acho horrível, mas os caras que são viciados em PVP online só jogam assim. É, nas últimas balas, eu acho. Vamos ver? Acabou. Tá, então vai ser isso, gente. Eu só upar parkour, porque eu não consigo pular aqui, ó. Só upar parkour. 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 Nossa, como é que eu não lembro? Aqui. Parkour. Pronto. Agora eu consigo pular. É isso, eu vou sair daqui. Não é bom vocês deslogarem dentro desses lugares. Tem zumbis, porque vão spawnar zumbis quando você voltar. E aí você pode acabar apanhando de graça. Vamos que tá do jogo, né? Acho que é isso, gente. Essa foi a experiência. Olha que legal. Como os senhores puderam observar, a jogabilidade sem a presença de outros participantes pode ser consideravelmente monótona. Cada vez mais o jogo aproxima-se deste desfecho, o silêncio. Nelson sempre demonstrou preferência por desenvolver seus projetos individualmente. Tudo o que havia realizado com Dead Zone e Unturned havia sido de forma autônoma, com exceção dos novos mapas. Entretanto, ele concebeu uma ideia ainda mais ambiciosa, como se as anteriores não fossem o suficientemente ousadas. Criaria uma nova versão? Não. Um novo jogo. Unturned 2 iniciou-se como um projeto secundário que rapidamente passou a consumir quase toda a dedicação que Nelson destinava ao jogo já lançado. Nelson havia investido todos os seus recursos novamente. Como um desenvolvedor que apreciava assumir riscos, ele lançou uma versão de testes em 24 de outubro de 2018. Esta versão era consideravelmente limitada em conteúdo e pouco acessível. Para contextualizar, para ter acesso a essa versão, era necessário acumular 2.400 horas de Unturned na Steam. Aprecio o jogo, mas não a ponto de tal dedicação, portanto, nunca tive acesso a nenhuma versão de teste de Unturned 2. Entretanto, estou exibindo algumas demonstrações de jogabilidade em segundo plano. Quando essa versão foi lançada, trouxe uma expectativa extraordinária em relação a Unturned 2. Numerosos canais de criadores de conteúdo produziram vídeos na época. Eu mesmo experimentei grande ansiedade, contanto, deparamo-nos com um problema significativo. Unturned 2 jamais foi oficialmente lançado. Permanece em desenvolvimento há anos. Desde 2019, praticamente não se tem notícias ou novidades referentes ao jogo. Essa esperança foi gradualmente se extinguindo, causando decepções na comunidade. Muitos deixaram de confiar em Unturned e em seu futuro. Nelson encontrava-se mais exausto do que nunca. Esse foi um comunicado que ele publicou em seu blog oficial em 2022. Resumindo alguns fatores relevantes na minha vida pessoal e como Unturned será afetado daqui para frente. No início de janeiro desse ano, alguns traumas de infância reprimidos ressurgiram. Nos últimos meses, mais detalhes foram lentamente revelados. Parece que tenho grandes lacunas de memória até 2017 e 2018, quando me mudei para morar sozinho. E minha memória melhorou gradualmente a partir de então. Inicialmente, eu esperava compartilhar mais informações nesse post, mas ainda não é o momento. Tentar processar tudo o que está surgindo tem sido um grande foco do ano até agora. Consultei alguns terapeutas durante esse período, cerca de uma dúzia de sessões até agora. Olhando para o futuro, acho que será um resultado positivo e estou otimista em relação à melhoria da saúde mental, que beneficiará o desenvolvimento dos jogos. Dito isso, acho que, para otimizar o lado profissional da vida e aumentar o lado pessoal, preciso reduzir tudo para apenas desenvolver Unturned 3.0. Imagino que isso soe alarmante como "Uou, Unturned, jogo morto". Pelo contrário, espero trazer muitos dos objetivos de Unturned 2, a 4.0, de volta ao projeto original. Mesmo nos últimos 2 anos, isso começou a acontecer no original, enquanto eu experimentava levar a sequência em sua própria direção única / diferenciada. E gostaria de trazer alguns desses experimentos de jogabilidade de volta também. Quase tudo deve ser possível com bastante trabalho. Por exemplo, física de veículos aprimoradas, jogabilidade mais aprofundada, inventário melhorado, mais suporte a mods, novos inimigos, e etc. No entanto, a tela dividida ainda é improvável. E apesar dos problemas da minha vida pessoal recentemente, sinto que as atualizações de Unturned 3.0 foram bastante bem sucedidas. Na próxima sexta-feira também tem uma atualização bastante importante. E só para constar,
Lamento profundamente por decepcioná-los repetidamente com Unturned 2. Foi irresponsável da minha parte criar entusiasmo e hype tão cedo, quando pensei que o lançamento beta seria em breve. Caramba, já fazem 4 anos. Se eu retornar ao desenvolvimento, não pretendo postar sobre isso até, ou a menos que eu tenha um plano concreto e uma data de lançamento com a qual eu possa garantir 100% de comprometimento. Espero poder compensar vocês de alguma forma enquanto isso, fazendo o meu melhor para ajudar a Unturned 3.0 a atingir todo o seu potencial. É verdadeiramente lamentável a situação que Nelson enfrentou. Toda a pressão gerada por Unturned 2, somada a seus problemas pessoais, levou-o a abandonar o projeto. Ele retornou às atualizações de Unturned 3.0 e certamente sem a mesma frequência da Era de Ouro, mas efetivamente aprimorou a física dos automóveis. Durante a elaboração do roteiro desse vídeo, ele chegou inclusive a lançar uma atualização que modificou quase completamente o sistema de fabricação. O importante é que ele está progredindo e retomando sua produção. E mesmo que a chama da esperança se extingua e não seja mais possível vislumbrar nada no final do túnel... Conclusão. Esse vídeo está sendo bem divertido de fazer. Esse quadro de review ortodoxa. Mas vamos se ater ao jogo por um momento. Unturned é a minha infância. Unturned é a minha adolescência. Unturned é muito do que eu conheci com os jogos e é uma experiência que realmente mudou a minha vida e que eu experienciei por muito tempo e que eu vivi por muito tempo e que eu curti por muito tempo. Eu aprendi a abrir servidores, eu aprendi a mexer em configurações dessas coisas, eu aprendi um pouquinho de códigos de computador. Tudo isso por causa desse jogo e só por causa dele. Não é como se esse conhecimento fosse me útil depois. Minha carreira não seguiu para o lado de nada relacionado à computação ou linguagem de programação. Mas enfim, Unturned é um jogo muito bom. Ele teve todos esses problemas que eu mencionei de as atualizações foram ficando menores e mais curtas, não menores e mais curtas, né? Elas foram ficando menores e mais espaçadas. Foi se demorando mais para ter algo novo. Isso fez com que o jogo morresse. Não morresse completamente, ele tá morrendo devagarzinho. Apesar de que, enquanto eu estive fazendo o roteiro desse vídeo, como eu mencionei, a gente voltou a ter umas atualizações maiores. Eu vou ver se isso vai continuar acontecendo. Teve uma atualização do sistema de crafting, teve uma atualização dos veículos recentemente também, da jogabilidade dos veículos, porque antigamente eles eram meio bugados. Mas assim, em resumo, o Unturned é muito bom. Tá? Daria pra esse jogo uma nota 9 de 10. Mais pelo fator emocional do que qualquer outra coisa, porque assim, ele é uma experiência muito legal e que é uma coisa da época que era muito mágico ter um jogo grande desse, de graça na Steam, e que eu podia jogar com os meus amigos. Eu lembro até hoje de tardes que eu gastei jogando com 3, 4 amigos, Unturned, e era muito bom, cara. Assim, é um jogo muito grande. O problema dele é você jogar sozinho. Jogar sozinho é meio chato mesmo. Então, assim, eu recomendo se você tiver pelo menos 1, 2 amigos pra jogar junto, você cria um servidor e joga com eles. Ou tenta se aventurar no online, só que o online brasileiro tá meio morto, né? Os servidores abertos. Mas enfim, né? Eu tenho esperança que Unturned 2 vai lançar um dia e esse jogo vai ser incrível. E ele vai ser tudo que Unturned tentou ser, mas não conseguiu. É isso que eu espero, né? Espero que eles não façam que nem aconteceu com Robocraft 2. Um dia, inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre Robocraft. Também foi outro jogo que eu joguei bastante. Não tanto quanto Unturned, mas eu gostava. Era muito legal e sofreu dos mesmos problemas de Unturned. As atualizações começaram a sumir e o jogo começou a morrer da mesma forma. Só que o Robocraft é um jogo mais de explorar também essa criatividade das pessoas em criar coisas novas. E poderia fazer um vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Se os senhores quiserem, na verdade. Eu gosto de fazer esse final do vídeo sem roteiro, porque, assim, é muito engraçado, é muito legalzinho fazer o vídeo
com uma linguagem mais rebuscada, tanto quanto possível, mas é bom também que pareça que eu sou alguém que existe de verdade e não uma voz de IA. Enfim, eu sou o Lúcius, esse foi o Melhor do Bairro. Deixem um like, se inscrevam, que seu dia seja uma delícia. Falou!